Olá, pessoal. Eu sou Ana Maria, sou aluna de mestrado no programa de pós-graduação em música da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. O presente trabalho, Música e Idosos, um Estado da Arte, 2013 a 2020, e a ausência da pedagogia do piano, foi realizado por mim e pela professora Carla Reis, e se trata de um recorte da minha pesquisa de mestrado que está em andamento. Aqui nós vamos apresentar um estado da arte que visa mapear a presença do binômio música e idosos, com um recorte temporal de 2003 a 2020, tendo como fontes os anais dos congressos e encontros nacionais da ABEM e da AMPOM, a revista da ABEM, a revista Opus. Além disso, apresentaremos algumas reflexões também de caráter especulativo e argumentativo que apontam e discutem a ausência da pedagogia do piano no levantamento realizado. Dos 11 congressos e encontros nacionais que foram realizados pela ABEM entre os anos de 2003 e 2019, foram encontrados em seus anais 22 trabalhos que tratam do assunto música e idosos. Os anais do 14º Encontro Anual da ABEM não estão disponíveis, então nós não sabemos se há ou não trabalhos com a temática proposta. No site da associação é possível encontrar também apenas o sumário do 17º Encontro Anual, onde nós encontramos 3 títulos com o tema, porém sem nomear os autores. A revista da ABEM conta até a presente data com 28 volumes, publicados entre os anos de 92 e 2020. Entre essas publicações, nós encontramos 2 artigos sobre o tema proposto. A AMPOM realizou 30 encontros desde a sua criação, entre os anos de 1988 e 2020, e ao todo foram encontrados 13 trabalhos que tratam do binômio música e idosos. A revista Opus, que conta com 27 volumes desde o seu início em 1989, não teve nenhum artigo, não encontramos nenhum nessa revista. Então, após o levantamento entre as centenas de trabalhos, nós encontramos apenas 37 que tratavam do tema de música e idosos, mas nenhum incluía o piano ou alguma prática pianística. Em seguida, então, após uma leitura profunda, nós categorizamos os trabalhos em 6 subtemas que foram transformados aqui nessa tabela que eu vou mostrar agora. Então, o subtema A, práticas musicais em grupo. B, aulas de instrumento individuais. C, relações terapêuticas físicas e psicossociais do aprendizado musical. D, interdisciplinaridade. E, saberes necessários ao lidar com o público idoso. E F, revisão de literatura. Então, a partir dos dados coletados, é possível afirmar que existe um grande interesse pelas relações terapêuticas, físicas e psicossociais do aprendizado musical. Nesses trabalhos, nós identificamos uma aproximação com a musicoterapia, que busca investigar e estudar o ser humano, suas manifestações sonoras e os fenômenos que decorrem da interação entre as pessoas e a música, e o som, e os seus elementos, como timbre, altura, intensidade e duração. E essas pesquisas trazem também temáticas em comum, como a socialização das pessoas idosas, o estímulo das suas habilidades cognitivas e principalmente a melhora na qualidade de vida. Em seguida, com 12 trabalhos encontrados, nós temos os saberes necessários para se trabalhar com o público idoso como foco principal. Apenas um desses trabalhos foi feito diretamente com os professores, e investigou os saberes que norteiam a formação e a atuação dos professores que trabalham com idosos. Os outros 11 trabalhos possuem alguns relatos de experiências que ocorreram em projetos de educação musical, tanto em ambientes formais como não formais. E eles buscavam investigar estratégias didáticas que favoreciam o aprendizado musical do idoso. Das revisões de literatura que nós encontramos, apenas 2 apresentam o estado da arte das dissertações e teses disponíveis no banco de teses da CAPES, e elas foram realizadas em períodos diferentes. Já o terceiro trabalho, ele se preocupa em apresentar uma bibliografia sobre os benefícios da música na terceira idade. São 3 os trabalhos a respeito da interdisciplinaridade. 2 trazem o diálogo entre a licenciatura em música e a educação física, por meio de atividades rítmicas que buscavam desenvolver e melhorar a coordenação motora, proporcionar o contato com a música brasileira e a socialização dos idosos também. Já o terceiro trabalho, ele explora a interação das disciplinas, porém refletindo sobre a importância da vigilância quanto aos limites dessas interações, a fim de que essa multidisciplinaridade colabore direta e especificamente com o esclarecimento das questões de educação musical. Os 2 trabalhos sobre práticas musicais em grupos apresentam relatos sobre experiências com corais,
E o objetivo principal em comum deles é a ênfase na preparação vocal e no estudo do repertório. E eles também se propuseram a investigar algumas possibilidades pedagógicas de afinação vocal e aprendizagem de ritmos. E, por fim, apenas um trabalho só é que trata do ensino individual de instrumento, e ele apresenta um relato de experiência com aulas de acordeon, com uma descrição reflexiva sobre as aulas iniciais de um aluno idoso. Então, independentemente da categoria em que esses trabalhos se encaixam, nós concluímos que toda produção acadêmica encontrada nesse levantamento possui como característica comum a presença de experiências musicais com abordagens que se distanciam do modelo tradicional de ensino, marcado pelo hábito conservatorial, que, segundo o professor Marcos Pereira, se caracteriza por ser uma matriz disposicional que engendra modos de ação e percepção, bem como crenças e critérios de valor que são institucionalizados pelos cursos de música. E é importante falar também que, até o momento, nós também já localizamos alguns trabalhos de autores estrangeiros, como de lugares como na Alemanha, Estados Unidos, Colômbia, Espanha e Canadá. E esses trabalhos que tratam de ensino de piano para pessoas idosas, né? Então, nós, como pianistas e professoras atuantes no campo da pedagogia do piano, nós fomos levadas a se questionar, né, qual é o motivo da ausência de trabalhos que tratam do ensino de piano para idosos aqui no nosso contexto brasileiro. Então, a tecnologia, ela tem proporcionado para nós um contato muito mais intenso, né, entre os professores de piano, através de grupos em aplicativo de mensagem ou em redes sociais também, né, outras plataformas. E por meio de troca de experiências e conversas informais, nós podemos afirmar empiricamente que é crescente a procura por aula de piano pelos idosos, e que muitas vezes os professores não se sentem capacitados para lidar com esse novo público, né? No campo da pedagogia, existe ainda a crença do talento inato. Ela persiste ainda em alguns ambientes. E essa ideia se relaciona com uma série de outras crenças também, como, por exemplo, a valorização da iniciação precoce no estudo de piano, a hegemonia do repertório europeu ocidental e a necessidade de várias horas de estudo diárias e intensa dedicação ao instrumento. Essas considerações, elas fazem parte da noção de ofício do pianista, que foi cunhada pela professora Carla Reis, e diz respeito às disposições e comportamentos considerados necessários para que se tenha um reconhecimento pelos pares. Entre os vários aspectos que constituem esse ofício do pianista, nós podemos destacar alguns aqui, como, por exemplo, a valorização da precocidade na iniciação instrumental, a importância do repertório como meio de classificação e reconhecimento pelos pares, a grande dedicação de tempo à prática instrumental e a tenacidade na rotina de estudos, como também um estilo de vida devotado ao piano e à música erudita. Então, nesse sentido, a ideia de inclusão dos alunos idosos nas aulas de piano pode gerar um estranhamento e uma frustração para essas pessoas que foram preparadas para reproduzir esse modelo descrito pelo ofício do pianista. Por exemplo, a gente pode citar em primeiro lugar a ênfase na precocidade ou mesmo na herança genética, né? Que sugere a predominância no campo da visão essencialista de talento. Então, quando a gente assume essa ideia como legítima, né, a gente pode, mesmo inconscientemente, estar duvidando ali da importância de se estudar um instrumento na idade adulta. E aí a gente acaba dando para as aulas de piano um caráter totalmente terapêutico. Um outro exemplo também se refere à centralidade ocupada pelo repertório canônico ocidental na construção da identidade profissional do pianista. Seja pela quantidade ou pela dificuldade das obras, o repertório ele constitui um importante indicador de competência. Então, diante disso, a perspectiva de não se abordar tal repertório nas aulas de piano para idosos também pode constituir assim um entrave para o professor, né? Então, diante do exposto, nós acreditamos que, para além de se buscar novas metodologias e estratégias didáticas, é importante também que aconteçam mudanças de paradigma na pedagogia do piano, a fim de desnaturalizar essas regras e práticas que estão vinculadas ao hábito conservatorial. Uma das questões caras ao hábito conservatorial é a centralidade na habilidade de leitura de partitura. Embora atualmente existam diversos materiais didáticos que fogem desse padrão e exploram também outras habilidades a serem desenvolvidas na iniciação ao instrumento, ainda existe uma resistência para a inclusão dessas atividades que envolvam essas abordagens que não são convencionais. E essa atitude vai de encontro com o conceito de tradição inventada, proposto por Eric Hobsbawm, que significa um conjunto de práticas normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas,
Tais práticas de natureza ritual ou simbólica visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica automaticamente uma continuidade em relação ao passado. As motivações para os alunos idosos estudarem um instrumento são várias, né? Como, por exemplo, a realização de um antigo sonho, a melhora na qualidade de vida ou a busca por uma atividade prazerosa, assim, que fuja à rotina deles. No geral, essas pessoas elas não estão buscando a profissionalização. Então, não existe a necessidade de uma linearidade na apresentação dos conteúdos. Por exemplo, a gente pode citar aqui uma prática comum, né, dos modelos tradicionais de ensino de piano, que é o de você fazer um estudo de técnica pura, aqueles exercícios mecânicos que são isolados de um contexto musical. Isso pode ser um fator desmotivador para o aluno idoso. Um outro fato importante é que, diferente das crianças, os alunos idosos eles já possuem uma concepção do que é música, e muitas vezes tem uma divergência entre os alunos e os professores. E, geralmente, esses alunos eles querem tocar as músicas que eles gostam de ouvir, né? E como eles mesmos dizem, as músicas do meu tempo. E é importante ressaltar que esse repertório ele não está escrito em partituras tradicionais, né? Com clave de sol e clave de fá. E isso traz uma necessidade de se sair da zona de conforto em busca de novas habilidades, como, por exemplo, a leitura de cifra, o que pode gerar assim, uma resistência por parte do professor que não desenvolveu essa habilidade durante a sua formação musical. Então, diante do que foi exposto até aqui e à luz dos estudos em educação musical inclusiva, nós julgamos assim pertinente propor um olhar gerontagógico para a área da pedagogia do piano. Esse conceito de gerontagogia, ele representa um campo de práticas, discursos e saberes acerca da educação de pessoas idosas, que se ocupa da reflexão pedagógica a respeito dos idosos. Além de um campo conceitual, a gerontagogia também é uma ciência aplicada. Então, logo, o gerontagogo, além de um investigador teórico, ele também é um interventor. E quando a gente está falando do envelhecimento, então nós estamos em meio assim, a um processo natural do ser humano que não pode ser compreendido de forma superficial apenas pela idade numérica, como se faz no senso comum. Na verdade, não existe uma classificação de pessoas idosas. O que elas têm em comum é exatamente o que torna elas diferentes, né? Então, é um grupo totalmente heterogêneo. Então, por sermos esses seres plurais, uma atitude que é pouco produtiva frente a essa multiplicidade é a da gente tentar estabelecer um padrão de o que e como deve ser o ensino para os idosos. Esse ensino também foge do padrão tradicional de mestre e aprendiz. Logo, ele também ultrapassa aquela relação de subordinação entre quem aprende e quem ensina, como a gente pode observar, por exemplo, entre uma relação entre criança e adulto. Então, nesse sentido, o papel do professor é de um facilitador ou de um guia, que gera condições para que os idosos se deem conta das interpretações, significados e atribuições que eles fazem sobre os fatos que eles rodeiam. Então, como nós podemos observar, né, no levantamento quantitativo de trabalhos, ainda é bem reduzida a produção de conhecimento sobre o binômio música e idosos no Brasil, e ela é nula no que diz respeito à pedagogia do piano. Nós observamos também que as pesquisas encontradas, elas tinham como centro a experiência musical para os idosos, com abordagens que se distanciavam do modelo tradicional de ensino de música. Então, os padrões do ensino tradicional, que são marcados pela noção de hábitos conservatorial, estão presentes na pedagogia do piano, dificultando a inclusão de novas abordagens e também, consequentemente, de novos públicos, né, pouco alinhados ao ofício do pianista. Assim, considerando que essas regras e essas práticas são naturalizadas pelos agentes do campo, nós podemos concluir que, além de serem responsáveis por indicar um percurso formativo ideal, essas regras também criam expectativas profissionais para os futuros professores. As possíveis desmotivações identificadas, além de trazerem à tona alguns aspectos incômodos para a gente, elas também servem de reflexão para que a gente possa ter uma praxis pedagógica mais afinada com os conceitos de uma educação musical inclusiva. Nesse sentido, nós acreditamos que os estudos no campo da gerontagogia podem servir de base para que possamos compreender melhor as relações entre os alunos idosos e suas formas de aprendizagem. E pelos motivos apresentados, por outros também que a gente pretende investigar, nós podemos concluir que existe uma necessidade urgente de renovação das práticas pedagógicas relacionadas ao ensino de piano, para que elas sejam cada vez mais inclusivas e que elas tragam o aluno como um agente participativo do processo de ensino-aprendizado. Nós esperamos que as discussões apresentadas elas possam contribuir para uma reinvenção pedagógica, no que diz respeito ao ensino de piano na terceira idade, dentro da emergente área da pedagogia do piano aqui no Brasil. Muito obrigada.
Esses são os nossos contatos para possíveis trocas.